Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Denis e o nome do canal aí é Pé de Meia. Se você é a primeira vez que você está chegando nesse canal, a finalidade dele é entregar conteúdos para você que você consiga resolver problemas do seu cotidiano, né? E esclarecer algumas coisas que muitas vezes a gente não sabe de alguns direitos que a gente tem e que esse canal tem a finalidade de trazer essas informações para vocês de situações que eu vivenciei, vivenciei e de situações próximas a mim ou de eventualmente de algum cliente que eu tive que passou por alguma situação que aqui eu conto para vocês. Então, todos os casos que eu falo aqui, geralmente é sempre baseado numa situação que eu vivenciei ou alguém próximo a mim ou algum cliente, né? Então, não é algo tirado assim do achismo. E quando eu trouxer outros casos para vocês, também é sempre baseado em alguma jurisprudência ou algum caso concreto, né? Bem, o que eu vou falar para vocês foi um caso, uma situação que foi bem atípica que aconteceu comigo. Foi uma vez eu comprei, estava na época do Natal, isso foi em meados de 2004, 2005, mas não, 2014, 2015 mais ou menos. E eu fui comprar um panetone, né? Não era nem pra mim, era pra minha mãe, que minha mãe gosta, adora panetone, e eu fui comprar um panetone pra ela. Beleza, fui lá, comprei um panetone, guardei lá a nota fiscal, né? Na ocasião eu tinha comprado dois panetones, né? Que tinham dado R$ 60 aproximadamente, era 29,99 lá, sabe? Então praticamente R$ 60 os dois. O que aconteceu? Comprei o panetone, comi um, tava ok. Quando eu fui comer o outro, isso num curto tempo, num curto prazo, assim, porque tava em casa, era eu, minha mãe, minha irmã e minha esposa morava minha esposa morava com a gente. Então a gente tava em quatro ali, né? Então acabou que o panetone primeiro acabou rapidinho. Quando a gente foi abrir o segundo, meu, tinha uma porrada de bolores no panetone. Isso coisa de uma semana. Ele tava refrigerado num lugar lá, bem refrigerado. E eu fiquei indignado com aquela situação. Falei, pô, não faz nem uma semana direito que eu tinha. Não tinha nem feito uma semana direito. E aí o panetone cheio de bolores, assim, você via que pelos bolores já fazia muito tempo que ele tava daquela forma. Aí eu tirei foto, tal, e aí eu fui até o supermercado na ocasião que eu comprei, né? E falei, ó, campeão, levei a nota, comprei dois panetone, um tava ok, esse aqui tava estragado, né, cara? Fui na boa, assim, sabe? Aí eu falei, ó, vou pedir pra você me devolver me dar um outro panetone que esteja numa condição de eu usufruir do que eu paguei, né? Aí o cara começou, não, quem me garante que foi você aqui que comprou aqui? Eu falei, amigão, tá aqui a nota, olha aqui, ó, dois panetone, olha a marca aqui do panetone. Não, aí assim, o cara ainda ficou criando caso ainda comigo, né? Bem, o que eu fiz? Na ocasião, beleza, eu falei, você não quer trocar? Tá bom. Fiz uma reclamação no Reclame Aqui, mas de imediato eu já tirei as fotos e entrei com uma ação no juizado de reparação por danos morais em razão da compra que eu tinha feito lá naquele supermercado e pedi, no meu pedido, na minha inicial, que fosse expedido o ofício à delegacia especializada do crime contra a ordem de consumo, para que pudesse averiguar em frente aquele supermercado os produtos que estavam sendo vendidos que estavam sendo vendido estragado, né? Enfim, aí eu ingressei com a ação, teve audiência de conciliação, aí não teve acordo. Quando chegou na audiência de instrução, no juizado, que é já com o juiz de direito, aí a empresa me ofereceu para eu fazer o acordo na época R$ 1.000. O que acontece? Eu acabei aceitando um acordo porque eu paguei R$ 60, ganhar R$ 1.000, né? 60, mas no caso eu tinha comido um porque estava ok, não estava estragado. Só o outro que estava estragado, que custou R$ 30. Então eu falei, pô, R$ 1.000, paguei 30, então um lucro ok. Aí eu fechei o acordo. Se eu não fechasse, o juiz eventualmente poderia julgar extinto o processo porque ele poderia entender que poderia existir perícia ali, então ele poderia extinguir o processo e eu não ganhar nada. Então, por isso que na ocasião eu acabei fechando o acordo. Mas uma coisa que eu poderia ter feito na ocasião e eu não fiz foi o quê?
quando eu me dirigi até o estabelecimento comercial que eu adquiri, eu poderia ter feito o quê? Ligado para a polícia militar, chamado um policial e ter explicado a situação para ele. Se eu tivesse feito isso, na ocasião, provavelmente, não quer dizer que ele seria, mas provavelmente o dono do estabelecimento poderia ser preso, porque está estipificado lá no Código de Defesa do Consumidor, não me lembro agora o artigo exatamente, que fala, né, que você não pode vender produtos estragados, fora da validade e tal, né, porque você pode trazer um consumidor vir a óbito a depender do produto que você está comercializando e ele está estragado. Não quer dizer que se eu comesse panetone eu ia morrer, mas quer dizer que qualquer outro produto que você venha comercializar esteja estragado e é muito grave porque uma pessoa pode vir a óbito por conta daquela ingerência daquele produto. Então, por isso que o legislador fez um dispositivo tão rígido que o dono do estabelecimento pode ser preso. Então, era uma coisa que eu poderia ter feito na ocasião e não fiz, mas obviamente se acontecesse de novo comigo, certamente eu vou fazer. Então, se você curtiu esse conteúdo, futuramente eu vou disponibilizar um curso aqui para que você, assim como eu consegui resolver um problema que aconteceu comigo, possa te ensinar para você que está em casa me assistindo, você resolver esse tipo de problema, tá bom? Eu espero que você tenha curtido esse conteúdo. Eu vou pedir, se você curtiu, dá aquele like para você ajudar, porque você dando um like, você ajuda com que esse conteúdo chegue a demais pessoas e assim outras pessoas vão entender esse vídeo como relevante e também o algoritmo aqui do YouTube vai levar esse conteúdo para demais pessoas e assim a gente consegue viver numa sociedade melhor, tendo supermercado vendendo produtos ali direitinho, regular, dentro da validade e sem ser produto estragado, não é verdade? Então, galera, espero que você tenha curtido. Curtiu, dá aquele like. Muito obrigado pela sua atenção e um forte abraço.